Seja com a santa paz de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia, ainda no livro de Tiago, no capítulo 4. Iremos iniciar esta palavra no versículo 17 do capítulo 4 de Tiago. Amém, irmãos? Está aí no projetor para você que não trouxe a Bíblia hoje. A igreja te ajuda, graças a Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o que, irmãos? Feche teus olhos. Querido Deus, nosso bondoso Pai, diante da tua santa presença nós nos encontramos no teu templo, na tua casa, lugar de adoração e de exaltação ao teu santo nome. Ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração, meu Pai. A nós pertence a se prostrar diante de Ti, meu Deus, a se humilhar diante da Tua face, a clamar, a suplicar pela Tua infinita graça e misericórdia, para que o Senhor dos altos céus olhe para nós e estenda as Suas mãos poderosas sobre nós e nos dê a bênção devida para esta noite. Em nome de Jesus, seja conosco e seja conosco a luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade, mas não perca o foco, não perca o objetivo de adorar a Deus, amém? Estamos felizes, alegres, satisfeitos com Deus por estar aqui com vocês. Nos perdemos, né? Eu estava comentando com a irmã que eu estive aqui na época do pastor Marinho, pregando a palavra de Deus nessa igreja. Eu nem lembrava como era a igreja mais, né? Por ficar muito tempo. Na época eu pastoreava, se eu não me falha a memória, na região de Carapicuíba, Parque Jandai, Raposo Tavares, quando a igreja ainda era em Raposo Tavares. Eu me lembro que eu estive aqui. Mas hoje me perdi, porque não lembrava o caminho mais. E por isso nós nos atrasamos um pouquinho, né? Na programação de vir para cá, eu coloquei no GPS, eu ia chegar 18h59, não é isso? Mas se perdeu, chegou atrasado, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade, que eu chamo de uma oportunidade muito rica, muito gloriosa, de poder fazer parte desse povo que vai morar no céu, de poder fazer parte da salvação da vida eterna, de poder fazer uso da palavra de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, abrir a Bíblia e deixar Deus falar ao nosso coração, e depois que Ele falar ao nosso coração, a gente vir aqui e transmitir essa palavra para você que veio aqui nesta noite. É motivo de gigante alegria. Agradeço ao pastor Saulo, né, pastor dessa igreja, nosso pastor também lá na igreja de Vila Moraes. Hoje, atualmente, estamos congregando na igreja de Vila Moraes, fazendo a obra de Deus. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, e eu creio que ainda vai fazer. Assim como acredito também que nesta igreja, Deus está operando o seu poder e a sua glória. Amém, meus irmãos? Você está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, porque nós somos um povo alegre, escolhido por Deus para a salvação da vida eterna. O mundo está triste, o mundo está decaído, as pessoas estão para lá e para cá sem saber o que fazer, mas o povo de Deus sabe o que está fazendo, está adorando a Deus, olhando para Jesus, e sabe que vai sair dessa terra e vai morar no céu. Está satisfeito com isso ou não? Graças a Deus. Nós vamos trazer e trabalhar o tema que foi proposto para nós, né? E eu achei interessante, eu não tinha observado que o mesmo tema que o pastor trabalha aqui, ele trabalha com a gente lá, né? Achei legal isso aí. Então, estamos falando a mesma língua. O tema para hoje é meu compromisso com o serviço de socorro. E eu falei, meu Deus, né? Falar sobre é quase parecido como assistência social, digamos assim, né? Mas é muito mais que isso. Biblicamente falando, e a gente observa os propósitos de Deus sobre a humanidade, ou sobre o ser, ou a criatura, ou o ser humano, que seja, vai muito além de assistência social, a questão do serviço do socorro, ou prestar socorro,
ou prestar serviço em favor de alguém, né, que no momento está necessitando de algo, está precisando de uma outra pessoa que lhe ofereça uma ajuda ou uma solução para certos e diversos tipos de situação que ela se encontra na sua vida. E eu comecei a percorrer com a minha mente, irmãos, nesse negócio. E eu falei, meu Deus, e aí tem o texto que nós vamos trabalhar também daqui a pouco, e hoje não vai ser muito demorada a mensagem não, que está tudo objetivo, tudo que eu vou falar aqui você já sabe. Mas um texto que não ia usar hoje para esse dia foi esse que nós lemos agora. Depois de meditar, depois de saber qual que é a vontade de Deus sobre a vida do ser humano, eu tive que pegar esse texto e usar para nós hoje aqui nesta noite. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o salário do pecado é? Então nós somos pecadores, mas nós não devemos pecar. Devemos cada dia mais se envolver com Deus, se envolver com a palavra, que é uma palavra de retidão, se envolver com o Espírito Santo, se envolver com a igreja, que é o corpo de Cristo, em amor, em comunhão, em alegria, em prontidão, em estarmos prontos para fazer a vontade de Deus em favor de alguém que necessita. Prestação de socorro. Mas aí eu venho me perguntando ao longo do tempo, depois já de ter passado por novas igrejas pastoreando integralmente, hoje servindo a Deus como pastor voluntário, por escolha própria, é claro, e eu venho pensando nesse negócio, como ajudar alguém. De que maneira, qual é a maneira correta que eu posso ajudar uma pessoa, por exemplo? A gente vê ao longo do tempo, e isso é desde muitos tempos atrás, desde a antiguidade, digamos assim, já tinha pessoas que tinham necessidade de alguma coisa. E uma das pessoas que a Bíblia traz em relação à necessidade é um homem paralítico que estava na porta da igreja. É um dos personagens que me vem à mente agora. E Pedro e João estavam indo no templo. E antes de entrar no templo, tinha um homem na porta do templo, né, pedindo esmola. Ou seja, o homem se apresentava como alguém que estava necessitado, correto? De alguma coisa. Bom, se ele está pedindo esmola, ele estava precisando de dinheiro. É óbvio. É isso ou não? E aí, se ele está precisando de dinheiro, o dinheiro tem um motivo para ter ele, né? Vamos colocar um para esse homem. Dinheiro para comprar alimentos. Podemos dizer assim, né, irmãos? Estava necessitado, precisava de dinheiro, tinha que comprar algum alimento para ele se alimentar. Provavelmente ele deveria ter uma família, né? A Bíblia não revela, mas pode ser que ele tinha filhos, enfim. A gente não sabe, a gente só menciona ou tenta imaginar a situação daquele homem. Mas certo é que os servos de Deus estavam indo para a igreja. E depois eu vou usar um outro paralelo de pessoas também que estavam indo para a igreja e pôde fazer o bem e não fez. Veja bem, quando o Pedro e João se aproximam do homem, o homem lhe pede a esmola. Isso me fez pensar de que forma, ou de que maneira, ou como eu devo, ou como eu estarei realmente ajudando alguém. Ajudando verdadeiramente. Porque às vezes a gente pensa que está ajudando alguém e nós não estamos ajudando. Pode ser que até que estamos atrapalhando. Depende da situação. E eu trouxe esse episódio justamente para tentar com vocês entender a forma correta de ajudar alguém. E o homem pede a esmola, só que aquele homem, além de estar precisando, irmãos, de dinheiro, de mantimento, de alimento, enfim, a palavra de Deus revela que ele era paralítico. Então ele tinha uma necessidade a mais, correto? Além de precisar de dinheiro,
o homem precisa também de saúde física. Era paralítico. Provavelmente justifica o motivo dele pedir. Provavelmente. Não é em todos os casos. Mas provavelmente nesse caso, ele pedia esmola porque ele não tinha condições de trabalhar por ser paralítico. Bem sabemos nós pela história que um paralítico não era bem visto na sociedade da época. Hoje, pessoas que têm deficiência física conseguem trabalhar. É isso ou não? A gente vê o mercado de trabalho favorecendo, dando oportunidades, mobilidade, que chama, para as pessoas estar exercendo uma função mesmo tendo uma deficiência física. Isso é maravilhoso, né? As pessoas terem oportunidade. Quem não quer ter? Porque eu penso que um paralítico na época anterior, ele se sentia inútil. Ele se sentia até rejeitado. Porque, quantas dificuldades ele não tinha. A gente sabe de uma outra dificuldade de um homem que foi levado para Jesus, que tinha uma multidão tão grande na casa que eles não puderam entrar pela porta, teve que entrar pelo telhado. Olha só que luta. Que situação, né? Por ser paralítico, por ter muita dificuldade de ter acesso a quem? Quem que ele estava sendo? A Jesus, irmãos. E aí o homem pede esmola para Pedro, e Pedro olha bem dentro do olho daquele moço, e ele fala assim, geralmente o crente tem o dinheiro sempre contado, né? A Bíblia também não revela, mas provavelmente Pedro só tinha o dinheiro da oferta. Porque ele fala assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, lê a Bíblia direitinho para você observar. O homem não se levantou imediatamente. Pedro teve que apanhá-lo pelas mãos. Olha a forma correta de ajudar. Pedro ministra na vida do homem e pega pela mão dele e coloca ele de pé. Depois de ministrar, levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia! Glória a Deus! Fez o bem, não fez? Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não andou, ele pegou pela mão. Eu estou falando, anda. Se coloque de pé. Que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que ministério lindo é o Evangelho de Cristo. Irmãos, esse levanta e anda, esse eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, é algo muito, é uma mensagem do Evangelho de Cristo. Ele, além dele dar, da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, a libertação, a cura para a enfermidade física daquele homem, ele coloca o homem de pé, apresenta a pessoa maravilhosa e bendita do Salvador, eterno Jesus Cristo para ele, ou seja, a obra foi completa. Fez o bem direitinho, não deixou nada para trás. É ou não é? Coisa linda, coisa maravilhosa, tem que estar atento a esses negócios. E aí, eu venho pensando, meu Deus, quantas vezes eu não vi, Eu sou sul-mato-grossense, tá? Para a informação dos irmãos. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, cidade bonita. Eu sou suspeito de falar, mas é bonita. Quem já foi para lá sabe o que eu estou falando. Lugar bom, cidade morena, cidade tropical. Calor no verão de 45 graus. Você aguenta? Coisa linda. Minha esposa, quando vai para lá, ela é daqui de São Paulo. Quando vai para lá, ela está toda inchada. Eu falei, é o calor. Lá você está na sombra tomando água gelada e está suando. E louvando a Deus. O que é maravilhoso. Irmãos, eu já vi muitas coisas em relação a ajudar, a socorrer alguém de forma errada. Por isso que hoje eu estou compartilhando com você aqui. E agradeço a Deus por esse momento, por essa palavra. Por exemplo, e eu já fiz a prova disso e realmente eu vi que muita gente ajudou pessoas de forma errada. Da nossa igreja, nossos irmãos, nossos pastores, nossos amigos, e eu não estou criticando ninguém, só estou dizendo que
talvez por não perceber, ou talvez pela muita atividade que temos, né? O pouco tempo que temos de acompanhar alguém, erramos muito quando pensamos que estamos ajudando, viu? E eu vou trazer alguns exemplos assim, mas do que eu vivi mesmo, e do que eu vi, e do que eu presenciei, e coisas assim tristes que não é ajuda. É mais atrapalhado do que ajudar mesmo. Uma das coisas que eu já presenciei, já vi, por exemplo, aqui você deve já ter visto isso. Talvez não tenha acontecido, mas uma hora ou outra acontece. Mas eu estava na igreja, da qual até morei, na dependência dela, uns 3 para 4 anos. E próximo de ter acabado o culto, se não me falha a memória, numa quarta-noite ou no domingo à noite, agora eu não vou lembrar exatamente o dia. Chegou um rapaz e lá era um quintal muito grande da igreja, nas dependências, e o portão fica aberto, fica tudo aberto, né? Nada fechado, a igreja sempre é aberta. E o moço chegou, e meu tio era pastor nessa época lá. E o moço chegou e contou uma história triste para o meu tio, o pastor da igreja, né? O meu pastor lá. E eu fiquei observando, né? Obreiro, só observando aquela situação. E o moço começou a dizer, começou a falar da cidade que ele veio e tal, e aquela conversa, e dizendo que estava passando por necessidade, e que isso e que aquilo, e eu só observando, né? Aí eu olhei para o moço, eu não podia falar nada, né? Eu tinha que ficar quieto, porque primeiro que a conversa não era comigo, eu só estava próximo. E outra que eu não podia falar para o meu tio não dar, que eu estava na frente do moço, eu poderia arrumar um problema, né? Então eu tive que ficar quieto, né, e deixar as coisas acontecer e depois tirar as minhas conclusões. Eu só sei que, resumindo, meus irmãos, ele pediu dinheiro e o meu tio não pensou muita coisa não para dar o dinheiro para ele. Eu não sei se para se ver livre logo daquela pessoa, eu não sei explicar o porquê daquele negócio tão rápido, com uma nota deu para ele, eu tentei fazer assim para ele, dar um sinal falando para ele não fazer aquilo, né? Mas ele acabou fazendo e o moço foi embora, não falou mais nenhuma palavra, só pegou o dinheiro quando o moço sumiu, que nem parecia que tinha sido arrebatado da terra. Falei, meu Deus, o que é isso, né? E outras histórias mais que eu presenciei semelhante a essa, e com o tempo eu fui pensando, meus irmãos, meu Deus, isso está errado. Né? Se o pastor precisar hoje de uma cesta básica, você tem para me arrumar, não é isso? Olha, tem alguém que tem fé nessa igreja. Presta atenção nisso, hein? Segura essa palavra. É assim que a gente faz. Entendeu? Alguém vem e fala assim, tem tal pessoa precisando de tal cesta básica, né? Eles vão fazer tal recarga, faz aquela cesta e leva para aquela... Alguém leva, um representante da igreja leva, não é? Sim. E pronto. Chega lá, entregou e vira as costas e vai embora. Não é assim que acontece? A maioria das vezes é ou não é? É. Olha a diferença de Pedro, viu? Eu já vi algumas igrejas manter pessoas por anos e eu não entender isso. Não entender. E até hoje eu não entendo. Você sabe por que eu não entendo? Eu sou simples e objetivo. Quando eu olho para a palavra de Deus, em relação à igreja, ao templo, ao lugar, ao propósito, digamos assim, igreja, o corpo de Cristo, eu vejo que o corpo de Cristo, ele não foi constituído para dar comida para alguém, por exemplo. Não é o objetivo da igreja, sabia disso ou não? Não estou dizendo que a igreja não deva dar comida para alguém. Isso aí não precisa nem ser igreja para fazer, né? Mas eu estou dizendo que o objetivo não é esse da igreja, viu? O propósito central de Deus não é esse. E é simples, você conhece. Eu tenho aqui até algumas coisas que seriam o propósito e o objetivo da igreja escrito na parede de vocês. Eu vou trazer um deles, ali, ó. Olha o objetivo da igreja ali, ó, o principal. Salvação é o principal objetivo da igreja. E salvação vai incluir tudo. Se você parar para meditar, salvação vai incluir socorro, vai incluir assistência, vai incluir comunhão, vai incluir companheirismo, vai incluir compromisso, serviço
e fidelidade na obra. E depois, na verdade seria antes, né? Mas o principal, e vem, para chegar até a salvação tem que ter aquilo lá depois, lá, ó. Eu fico feliz quando eu encontro isso nas igrejas, que me ajuda. Olha lá, o que é aquilo lá? Discipulado. Como que eu vou discipular alguém mantendo ele durante anos, sem fazer nada? Até porque, se eu estou 1 ano sustentando uma pessoa com alimento, eu não estou discipulando. É lógico que não. Não estou. Vocês concordam ou não? E isso eu não vou nem... De vez em quando eu converso, minhas filhas ainda estão lá, minha esposa, olha lá, levanta a mão assim. Agradeço a Deus por essa família que Deus me deu. De vez em quando eu falo para minhas filhas assim, olha, quem não trabalha também não come. E a gente gosta de comer, não gosta? É muito bom. Vocês estão entendendo ou não? Então, o serviço do socorro, ele vai muito além de levar uma cesta básica para alguém, de dar um valor para alguém, entendeu? Vai muito além. Eu também não estou dizendo para você que você tem que ajudar alguém só quando ela for transformada ou depois que ela for discipulada. Não é isso também não, né? A missão da igreja é valer este compromisso desse serviço de uma forma completa, né? De uma forma que realmente vai trazer um resultado positivo para aquela pessoa, e não alimentar talvez uma comodidade, né? Ou uma situação de dependência, entendeu? Então, quando eu digo que a igreja ela tem um objetivo centralizado por Deus, é o único só. E para começar, igreja é casa de oração para todos os povos, não é isso? Olha, já é um objetivo maravilhoso, né? Você vem orar é falar com Deus, não é isso? Então, nós entramos aqui para falar com Deus, para receber o que Deus quer, para nos conduzir, porque a gente é complicado demais, e sem Deus a gente fica muito... confuso, né? Existe até um ditado que fala que o homem sem Deus é como uma folha seca que cai no chão, que vai para onde o vento leva. Não tem destino próprio. Irmãos, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Vamos voltar aqui para o texto, já estou quase terminando, só falta 2 textos, depois desse, é claro, né? Em Tiago, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 14 e 17. Está aí no projetor também? Olha aí, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Uma pergunta, né, irmãos? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, né, dando a cesta básica, o alimento, enfim, e lhes não concederdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pergunta de novo. Assim também é a fé se não tiver obras, é morta em si mesmo. Está falando de 2 assuntos, fé e obra, e serviço. No caso, obra é serviço. No caso, obra é socorro. E você pode ler isso aqui e falar de veste para o corpo, você já pode pensar em roupa. Não. A presença de Deus. A palavra de Deus. A informação de que Jesus existe, presta atenção, e é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Aleluia. Quando uma pessoa conhece Jesus, assim como você conhece, amém, irmãos? Amém.
Você passa por lutas? Você passa por aflições? Você tem necessidade? Mas Deus, que é rico e poderoso, supre com todas as elas, é ou não é? Porque você conheceu Ele, você sabe quem Ele é, você sabe o que você tem que fazer. Deus te dá sabedoria e entendimento por meio da sua palavra. Ele te dá ainda mais do que isso, Ele te dá a presença dEle através do Espírito Santo, para te conduzir, para te guiar, para te orientar, para te fazer andar na luz e na salvação. Vem a peleja, vem o desconforto, vem a aflição, vem a circunstância, mas você continua firme, olhando de cabeça erguida: Jesus, o Senhor é na minha vida. E você pode apresentar isso para alguém. Você vai fazer a obra completa. Você vai chegar no irmão, na irmã, e considera aquela pessoa que você vai lá como seu irmão, como sua irmã, viu? Mesmo não sendo da igreja. Considera. Pode ser? É, irmãos. Eu gosto de explicar o porquê de eu falar isso. Às vezes a gente vai fazer a obra, vamos chamar desse nome, o serviço, né, de Deus, para alguém que não é da igreja, não pertence à igreja, não sabe nem quem que é, nada. E aí você chega lá, isso acontece muito, viu? Não vai falar que não acontece, não, porque acontece. E aí você tem a pessoa como uma criatura. Tem gente que ainda cita, né? Criatura de Deus. Por que você está vivendo desse jeito? É irmão. Trata como irmão. Vai por mim. Jesus trata como irmão. Eu sei que é difícil às vezes tratar o próprio irmão de dentro da igreja como irmão. Imagino que ele é de fora, que não é nem, né? Para nós, assim, no nosso entendimento, não é irmão porque não professa a mesma fé e faz o que faz e deixa de fazer lá fora. Só que você está lá como servo, como serva, como representante da glória de Deus, como servo de Deus, como alguém que tem alguma coisa para oferecer, e é uma coisa poderosa, irmãos. É o que Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Não quero só para mim. Não sou o melhor. Ele não falou nada disso, mas vamos trabalhar a questão. Não sou melhor que você que está prostrado, ferido por sei lá o que, por ocasião, por força maior no seu corpo físico. Eu te dou a presença de Jesus. Levanta e anda. Erga a cabeça, homem. Erga a cabeça, mulher. Não aceite essa derrota. Não aceite essa miséria. Não aceite a mendigar o pão. Porque a palavra é fiel e é verdadeira e digna de toda a aceitação, que nunca viu um justo sequer a mendigar o pão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E aí nós temos que entender. Quando eu disse que tinha outra situação da igreja também, de pessoas indo para a igreja, mas não soube fazer o bem, assim como Pedro e João deixou o exemplo, está lá em Lucas, né? Lucas no capítulo 10, pode abrir aí, não vai ser necessário, você conhece a história, não vai ser necessário ler tudo, né? Mas no capítulo 10, a partir do versículo 25, narra uma história linda, poderosa. Ela parece que é uma história feia, triste, mas não é não. Né? Aí está falando Jesus, ele... Só que assim, o mais triste aí, ele começa já no início. Né? Que havia... Ali fala um perito, né? Um nome bonito, né? Perito. Na minha Bíblia aqui está falando doutor, mas que vai dar a mesma coisa. É algo que tem bastante... Alguém que tem bastante conhecimento. Isso é fato. Né? E ele está dizendo assim, ó... Certa ocasião, um perito, né, da lei... Oxe, se é da lei, o cara conhecia a lei. Só que o texto ali parece que não está bem claro. Aqui está falando assim, ó... ele... tentando Jesus.
ele tenta Jesus com uma pergunta. Faz um teste com Jesus, né? Tentar no sentido de testar. Ele testa Jesus. Vamos ver, né? Vamos ver qual que é a de Jesus. Olha isso. Eu penso que essa é a parte um pouco triste da situação. Hoje aqui, por exemplo, nesta igreja linda e maravilhosa aqui, não é as paredes, embora esteja bem cuidada, mas é você, meu irmão, minha irmã, lindos de Jesus. Você não veio aqui na igreja testar Jesus, amém? Você veio adorar, glorificar, exaltar, engrandecer, olha, ser contemplado por Ele. Jesus é lindo, é poderoso, e Ele pode me abraçar, Ele pode te abraçar, Ele pode tirar a tristeza se existir no coração, Ele pode tirar desconforto se existir no sentimento, Ele pode tirar qualquer coisa que esteja te perturbando ou te incomodando, porque Ele é Jesus e Ele está aqui em nosso meio. Louvado seja Deus. Mas o cidadão ali, o perito, quis testar Jesus. Ele se deu mal. Não estou feliz que ele se deu mal. Não é isso, né? Mas ele não poderia ter feito o que fez. Mas eu creio que no final da história ele deve ter revisto a sua situação, né? O seu estado de miséria, de necessidade, e quero crer eu que ele aceitou Jesus como seu Salvador. Só que aí narra uma história o seguinte, que o homem lá, um viajante, não é isso? É ou não? Um viajante foi cometido de um assalto, não foi? E os bandidos, não satisfeitos só em tirar o que ele tinha, também violentou, né? Agrediu fisicamente esse homem. Ele ficou muito machucado, caído, como morto. A Bíblia revela. Lá no chão, largado, chutado, sanguentado, como morto. E aí a Bíblia revela que passou várias pessoas por aquele lugar, não foi? Quem passou lá? Crente, irmão, provavelmente irmã também, não vai rir dos irmãos. Irmã também, provavelmente. É o crente no modo geral, né? No modo geral, os crentes. Sempre em cima da hora. Porque, fala a verdade, se não é uma luta, ainda mais na grande metrópole, né, que tudo é correria, trânsito, congestionamento, acidente, enfim. Isso é uma loucura, é ou não é? Isso é uma loucura. Eu vim para cá, falei para minha esposa, meu Deus, o que é isso aqui? Eu estou há 14 anos nesse negócio, não acostumei ainda. Tem hora que dá vontade de sair correndo de São Paulo, irmãos. Sair do meio do mato, correndo. De tão desesperador que é. Sabe por quê? Pensa comigo, hoje, domingo, não é? Domingo, você sai da sua casa, puxa, tranquilo, hoje é domingo, todo mundo está em casa, com as suas famílias, né? Se divertindo internamente, mas você vai na rua, as avenidas tudo cheio de carro, mas o que é isso, meu Deus? Está parecendo uma segunda-feira? Né? Chega a ser desesperador, uma correria. E os levitas, tem levita nessa história aí? Parece que tem, né? É porque eu não vou ler o texto, eu vou tentar lembrar, se eu estiver enganado com alguma coisa, você me ajuda. O levita estava atrasado para cantar. Levita também na época era diácono, tá? Para você saber. Diácono também. Servidor da casa de Deus. Oh, meu Deus, que contradição. Opa! Olha, agora pegou nós. O cabra é servidor. Vou descer aqui, vai ficar bom agora. Você é servo de Deus, serve na igreja, foi chamado e escolhido para a salvação da vida eterna. Presta atenção nisso. Você é crente, adora a Deus, glorifica a Deus, e está indo para a igreja, é levita, faz parte do grupo do louvor, faz parte do grupo das irmãs. Tem um nome do grupo das irmãs aqui? Oh, nome lindo. Adoração é um negócio que Deus gosta. Mas você, irmão, o negócio é sério. O negócio é sério. Aí, o levita está apavorado para chegar no culto a tempo. E ele, olhou do lado. Não deveria ter olhado. A Bíblia fala que é para olhar para frente, para cima. Mas olhou, viu, agora já era.
Aí viu lá o viajante caído, todo arrebentado, minha irmã. Não sei se isso aconteceu, não está escrito lá. Pode ser que aconteça, acontece, né? Não sei. Tinha relógio naquela época? Deveria ter, sei lá. Aquela bússola que vira assim, que é areia. Alguma coisa tinha para ele olhar. Hã? É legal, né? Mas é triste a história. Opa! Não vai dar para te ajudar, não. Bora pro culto. Vamos adorar a Deus. Oh, meu Pai. E Deus torcendo para aquele levita parar e ajudar aquele homem. Torcendo. Passou mais quem? Depois do levita. O levita já foi pro culto, já está cantando na hora dessa. Quem? Pastor da igreja da época. Eu era pastor de uma igreja lá na Zona Sul de São Paulo. Fiquei lá 3 para 4 anos pastoreando. Muito boa a igreja, até hoje é. Aquilo que é a vontade de Deus. E a gente fica batendo na tecla que servimos a Deus, que somos os bons, que vamos para o céu, que guardamos os mandamentos, que somos abstinentes, que guardamos o dia de sábado para santificar. Batendo no peito. Está repreendido esse negócio. Em nome de Jesus. Não é para não deixar de guardar os mandamentos, é para guardar e com alegria. Tem que guardar os mandamentos com alegria. Só que tem que perceber que a gente faz isso para Deus, e Deus faz isso em favor à humanidade, em favor a você, em favor às pessoas que perecem por não conhecer a verdade. Aleluia. E aí a gente atrapalha as pessoas a conhecer a verdade pelo nosso comportamento. Amém? Você está entendendo? Não está ficando brava comigo não, né? Está feliz? Dá uma glória a Deus para saber. Está fraco. Está fraco, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na minha e na sua vida. Passou da hora de estarmos atentos à obra de Deus na integridade. Na sua essência. Naquilo que realmente tem que ser feito. Porque a gente, irmão, ao longo do tempo, temos perdido muito tempo em coisas insignificantes. Em coisas que não têm futuro. Não leva a lugar nenhum, por querer a razão. O sacerdote passou de largo, não foi, irmã? Quem mais? Tem mais alguém? Só esses aí, ó. É muita gente até, né? E quem foi que passou, olhou e atendeu? E quem era o samaritano? Não era crente, é? Não ia para a igreja. Era um povo isolado. Hã? Quê? Me ajuda. Isso. Desprezado, rejeitado. Para muitas culturas daquela época, sem salvação, não é isso? Mas foi esse que foi lá e socorreu, prestou serviço, teve compromisso com o próximo. É ou não é? Foi ele. Glória a Deus. Aleluia. Foi ele que teve. Deveria sermos a nossa categoria, né? Nossa classe de pessoas. Estaríamos aplaudindo por uma boa causa. Mas vamos aplaudir o samaritano, né? Que está atento, né? Que está envolvido. E dentro da história, o doutor da lei, ele faz a pergunta para Jesus, e lá na frente ele pergunta quem é o próximo dele. Aí, por isso, surge a história, né? E aí, no final, Jesus pergunta para ele, quem é o teu próximo, então? Ah, é lógico que é o que estava lá caído, né? Ele é o meu próximo. Então faz assim também, conforme o samaritano fez. Não foi isso? E ele estava dizendo isso acerca do quê? Da salvação da vida eterna. Olha que coisa interessante, importante e muito séria para nós. Da salvação da vida eterna. Agora vamos finalizar. Você já pode se colocar de pé, se posicionar, vamos fazer uma oração poderosa, né? Em Mateus, para finalizarmos, no capítulo de número 25,
A partir do 31 ao versículo 40 também tem uma história muito interessante para a igreja de Deus na face da terra. Ó, Mateus 25. Eu vou começar a ler um pouquinho, mas eu vou lembrar da história. A gente conversa rapidinho para orar. É muito rápido mesmo. No versículo 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier, eu gosto de mencionar o nome dele, é Jesus. Ó, eu gosto de falar duas vezes, é Jesus o nome dele, o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Vier, ele vai vir, viu? É bom até lembrar disso, né? Tem muita gente que já se esqueceu, ele vai vir. Jesus vai voltar, minha irmã. Ele vai voltar. E aqui fala que ele vai voltar em sua glória. E todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas em sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Que seja eu, que seja você, que seja o povo que nós vamos conquistar pela pregação do Evangelho, amém? Que seja assim.